Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era de Éfeso. No último culto, lemos das páginas 68 a 70. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, que diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Aliás, eu estou lendo 2 ao 3. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. O irmão Brana diz que este versículo 3 é quase a mesma coisa do que é dito no versículo 2. No versículo 2 diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E no versículo 3 diz: E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É quase a mesma coisa, só que no versículo 2, as obras, o trabalho, a paciência, consistia em guardar a palavra de Deus, a sagrada palavra de Deus. Eles guardaram aquela palavra. Eles resistiram aos falsos apóstolos. Eles resistiram àqueles que tentaram adulterar a palavra. Então essas obras e trabalho e paciência do versículo 2 é isto. Mas no versículo 3, o sofrimento, a paciência e o trabalho eram por causa do nome de Jesus. E o irmão Brana diz: é a palavra e o nome que fazem o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Eles sofreram, eles trabalharam, eles tiveram que ter paciência por causa da perseguição que o nome de Jesus causava a eles. A poderosa palavra que foi manifestada naqueles dias da igreja primitiva, em sinais, curas, milagres, prodígios e outras demonstrações, fez com que os judeus clamassem pela morte daqueles cristãos. Os judeus rejeitaram e amaldiçoaram aquele nome, o nome de Jesus. Mas agora esse nome era zombado pelos gentios, pelos cultos, seitas, pelas religiões pagãs daquele dia, porque eles estavam no meio dos gentios em Éfeso. Então, não bastasse o nome ser rejeitado e amaldiçoado pelos judeus, agora estava sendo zombado pelos gentios, pelos pagãos. Eles zombaram do nome de um novo Deus que para eles, de modo nenhum, era Deus. Mas o irmão Brana diz que algo pior do que isto começou na primeira era da igreja. Algo pior do que rejeitar, amaldiçoar e zombar daquele nome, que era o que os judeus e gentios faziam. Algo pior começou, que eram os falsos apóstolos repudiando aquele nome. Aqueles próprios que se diziam cristãos, aqueles próprios que diziam professar o nome de Cristo, estavam repudiando aquele nome, estavam tentando omitir aquele nome. E o irmão Brana diz: isso começou na primeira era da igreja e foi avançou até que no ano de 325 eles se desfizeram do nome de Jesus e adotaram os títulos Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, e começaram com uma doutrina de Santíssima Trindade. Então aquilo que os falsos apóstolos fizeram na primeira era, de repudiar o nome, de omitir o nome, foi avançando até que no ano de 325 entrou nas profundezas. Eles rejeitaram aquele nome por completo. E o irmão Brana diz: estes efésios conheciam o nome de Jesus e o amavam. Eles conheciam aquele nome e eles o amavam.
O irmão Branham diz: recordem a origem desta igreja de Éfeso. Um pequeno grupo de pessoas que estava esperando pelo Messias ouviu que um profeta que se intitulava o precursor do Messias aparecera no deserto da Palestina e estava batizando o povo para o arrependimento de pecados. Estes então receberam o batismo de João. Eles esperavam o Messias e então ouviram que um tal de João dizia ser o precursor deste Messias. Então foram batizados no batismo de João, no batismo do arrependimento. Mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que Jesus viera e consumara sua vida como um sacrifício pelo pecado, e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam o que era receber, o que era obedecer a palavra, ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo, e dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade. Este relato está em Atos capítulo 19, versículo 1, 7. Quando aqueles discípulos de João Batista foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, então aquilo era o que eles esperavam o Messias. Eles haviam recebido o batismo de João, mas não sabiam que o Messias já havia vindo, já havia morrido, e que o Espírito Santo tinha sido enviado para habitar nos crentes. Então eles amavam aquele nome, e eles conheciam o poder daquele nome. Aquele nome era tão poderoso que até mesmo aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus fazia com que muitos fossem libertos de demônios, fossem curados, recebessem um milagre. Aquele nome era tão poderoso que judeus exorcistas tentaram usar aquele nome para expulsar demônios, como vemos em Atos capítulo 19, versículo 11 em diante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2 ou de mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isto ocorreu em Éfeso. Então aqueles judeus tentaram exorcizar em nome de Jesus, mas há algo que acompanha este nome. Uma vida justa tem que acompanhar o levar consigo esse nome, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que quem profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Também em Isaías capítulo 52, versículo 11 diz: santificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Então aquele nome que eles amavam, aquele nome pelo qual eles eram perseguidos, tinha que vir acompanhado de uma vida honrada, uma vida vivida. Por isso aqueles judeus não conseguiram usar aquele nome para expulsar os demônios. Este foi um pequeno resumo que lemos. Vamos retomar a nossa leitura.
O tópico é a queixa de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. E o irmão Brana diz: para compreender isso, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente, e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isso não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas, etc. Isso é exatamente o que eles são de fato. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas essas pessoas estão agora juntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus, nem por um minuto eu digo isso, mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no Espírito, tudo começa a esmorecer, e em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado, se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo, e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando nesta segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isso é o que Éfeso significa: relaxado, à deriva. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara, a liberdade do Espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara.
Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a aprender aquele primeiro amor de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo, o irmão Branham diz. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. A igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela, mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto, e eles estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. Isso tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Mas como sempre, as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento edificado sobre a sagrada palavra é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz: como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? É aí quando o espírito anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela não se perca, organizem e estabeleçam o credo daquilo que vocês creem, ponham tudo isso no manual eclesiástico. O irmão Branham diz: eles o fazem, eles organizam, eles acrescentam a palavra e morrem exatamente como Eva, por tomar uma palavra errada. E a palavra de Deus que produz vida, é a palavra de Deus que produz vida, e não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas é o que Deus disse. Encerramos na página 72 da mensagem A Era da Igreja de Éfeso. Os irmãos podem colocar-se de pé.